Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, chegamos então a este grande e solene dia em que nós celebramos o nascimento de São João Batista. Repito e reforço mais uma vez, para evitarmos sempre todas as dúvidas, hoje nós não fazemos menção nenhuma à morte de São João Batista, nem ao seu martírio. Hoje a igreja celebra o nascimento deste menino, que é causa de grande alegria para muita gente. No dia 29 de agosto, aí sim, vocês verão sacerdote revestido de vermelho, porque estaremos celebrando o martírio de São João Batista. Mas hoje não. Hoje não tem lugar para o vermelho, hoje não tem lugar para a marca de sangue, porque não é o martírio de São João que celebramos hoje. Essa festa é 29 de agosto. Hoje celebramos o nascimento, a vida nova deste menino chamado por Deus para preparar os caminhos do Salvador, para preparar os caminhos daquele que é o nosso Redentor. E é por isso que nos alegramos, porque hoje nós somos chamados, como no Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos chamados a celebrar o dom da vida. Estas datas todos nós também já o sabemos, não há segredo nisso, são datas litúrgicas. A igreja nunca afirmou que o glorioso São João Batista nasceu no dia 24 de junho. Esta é uma data liturgicamente colocada pela igreja para celebrarmos de uma maneira catequética e formativa. É 24 de junho, a data que nós celebramos o nascimento de São João, por causa da data do Natal, que é 25 de dezembro. É uma contagem, é uma organização dentro do calendário litúrgico que nós nos organizamos para celebrarmos e crescermos na fé. Hoje, nós também trazemos com o coração agradecido e saudoso a nossa comunidade de Olhos d'Água do Seco, que celebraria hoje também o
seu padroeiro, o glorioso São João Batista. Hoje seria a missa também de lá, portanto, trazemos com o nosso coração cheio de saudade cada fiel, cada devoto da comunidade, desta comunidade de Olhos d'Água do Seco, diante do altar do Senhor, e rezamos por cada um deles. De igual maneira, trago também a minha comunidade natal, comunidade onde nasci, onde cresci. Também hoje celebraria a festa de São João Batista, mas dentro do panorama que estamos vivendo, estamos celebrando desta maneira. Portanto, ofereço esta Santa Eucaristia, claro, pela igreja inteira, mas hoje de uma maneira muito carinhosa, por estas comunidades que nós celebraríamos a festa de São João Batista. Aqui nós celebramos por cada uma delas, por cada fiel, por cada devoto. As sagradas leituras que escutamos, diz-nos o profeta Isaías na primeira leitura: desde o ventre de minha mãe, ele tinha na mente o meu nome. É uma expressão bonita do carinho de Deus para conosco. Antes mesmo de começarmos a existir neste mundo, Deus já nos queria, Deus já nos conhecia, como também cantamos no Salmo: vós me sondais e conheceis. Nós não somos um acidente da natureza, nós não somos um acidente do mal, nós somos um dom de Deus. Algumas vezes, por causa da fragilidade e do pecado humano, este dom nem sempre chega a este mundo conforme a vontade de Deus. Quando nós pensamos a irresponsabilidade sexual que vivemos atualmente, e quantas gravidez sem preparação ou sem nenhum cuidado, quantas gravidez geradas no estupro. Mas isso não significa dizer que, apesar de ter acontecido um mal, o estupro é um mal, as relações sexuais fora do casamento é um mal. Agora, não significa dizer que, por causa deste mal, a vida que porventura venha a ser gerada a partir deste mal seja um mal também. Não. A graça de Deus é tão grande que, diante da maldade humana, Deus faz surgir graça e bênção. Não que Deus tenha querido ou enviado o mal, Deus nunca faz isso. Deus nos envia o bem, nos quer bem. Portanto, toda a vida, ela é um desejo de Deus. E como disse, pode ser que nos caminhos da humanidade não chegue neste mundo conforme a vontade de Deus, mas ela é um dom de Deus. Deus nos quer, Deus quis São João Batista, Deus enviou este menino, este homem, nascido de Santa Isabel e São Zacarias, desde o início. Deus fez com que esta criança pudesse ter sido acolhida no ventre de uma mãe, de uma família, para uma missão. São João, nós o sabemos, é escolhido de Deus desde o ventre de sua mãe. Mas este não é um privilégio de São João Batista. Cada um de nós também somos o escolhido. E como nós precisamos aprender a nossa vocação, a vocação à vida e a vocação que recebemos no dia do nosso santo batismo. Eu te chamei, diz Deus, eu te chamei. Assim também, como chamou São João Batista, ele chama a cada um de nós pelo nome. Ele nos conhece, ele se torna próximo de cada um de nós e nos convida a fazermos esta profunda experiência de caminhar com ele, de assumir uma missão. Olha, hoje, para este menino que nós estamos celebrando,
eu tenho escutado o chamado, a voz de Deus na minha vida? Para que eu estou neste mundo? E veja, ninguém está aqui sem fazer nada, a não ser que queira, mas não da parte de Deus. Todos nós, todo ser humano que está neste mundo tem um chamado, uma vocação, uma missão. Eu sou livre para escolher ou não, mas dizer como alguns dizem por padre, eu não sirvo para nada, eu não sei fazer nada. Isso é uma grande mentira. Só quem fala isso ou são preguiçosos que não querem, para não fazer, dizem que não sabem, ou são pessoas que ainda não abriram na oração suas vidas para Deus. Deus nos chama, chamou São João, chama cada um de nós. Não teria sentido algum de celebrarmos hoje o nascimento do glorioso Batista se nós não celebrássemos o nosso nascimento. Não com festas de aniversário, não é assim que se celebra o nascimento. O aniversário pode ser celebrado, mas celebrar o nascimento é muito mais do que isso. Celebrar o nascimento é celebrar o sentido da vida. Qual é o sentido da minha vida? Deus me chamou para quê? Deus não chama apenas padres, Deus não chama apenas freiras, mas Deus chama cada pessoa para uma missão, para um serviço. O chamado não é um privilégio de alguns na vida da fé, da comunidade. O chamado é para todos. Ele faz dois chamados universais, gerais. Todo mundo é chamado a estes dois. O chamado à vida, todo mundo tem direito de nascer. Já falamos disso ontem. Nenhuma lei, nenhum ser humano pode se achar capaz de determinar quem nasce ou não, e todo mundo tem direito de morrer naturalmente. Assim como nenhum ser humano tem o direito de decidir quem nasce e quem não nasce, também nenhum ser humano tem o direito de decidir quem morre e quem vive. Isso não nos pertence. Não há justificativa alguma para dizer que alguém mereça morrer. Não há. O dom da vida é um dom para todos. Deus chama a todos a vida. E o segundo chamado que Deus chama também a todos é o chamado à santidade. Ser santo não é um caminho que os padres devem trilhar sozinhos, que as freiras devem trilhar sozinhos. É um caminho que toda a humanidade é chamada a percorrer. Todos nós, batizados, devemos ser santos, devemos ser santas. Olhando hoje a santidade de São João Batista, isso deve animar o nosso coração para, como ele, também querermos consertar o nosso caminho, aplainar a nossa estrada para termos um caminho de santidade com Deus e para Deus. Lucas inicia o texto do Santo Evangelho de hoje com a belíssima expressão: completou-se o tempo. Completou-se o tempo. E justamente numa manhã, dia 24, hoje faz um ano, Dom Armando, nosso querido bispo, na paróquia de São João Batista de Dom Basílio, ele fazia uma belíssima reflexão sobre essa expressão de São Lucas: completou-se o tempo. E Dom Armando nos questionava: como nós vivemos o nosso tempo? Como administramos o nosso tempo? Qual o nosso tempo de relacionamento com Deus, conosco e com as demais pessoas? Nós agora estamos vivendo esta pandemia, e certamente um ano atrás
não fazíamos ideia que estaríamos assim hoje. E hoje muitas pessoas costumam dizer que estão tendo tempo até demais, que agora muita coisa parou, muita coisa se refez o processo. Tem gente que diz que tem muito tempo, agora eu tenho tempo. Só que aí perguntamos, e aí, tem rezado? Não. Tem ligado, tem mandado uma mensagem para os seus parentes, para as pessoas que estão distantes? Não. Ou seja, no fundo, sempre teve tempo. No fundo, nunca foi falta de tempo. Foi falta de interesse, foi falta de fé, foi falta de amor. Será que nós que agora estamos mais tempo em nossas casas, será que a nossa vida de oração aumentou? Será que agora nós estamos rezando dentro de nossas casas todos os dias? Será que agora nós estamos lendo mais a palavra, meditando mais a Bíblia? Se nós formos sinceros, nós vamos descobrir que agora que nós já estamos nos acostumando com a pandemia, a gente vai perceber que não. Um bom número de fiéis continuam do mesmo jeito, continuam sem ter tempo para rezar, continuam sem ter tempo para Deus, mesmo dentro de casa o tempo inteiro. Não é que faltava tempo, nunca faltou tempo, faltou amor, faltou interesse. E é isso que hoje nós somos chamados. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel. Completou-se o tempo. O nosso tempo também, ele está sempre se completando. Nós deveríamos então observar como nós contemplamos e completamos o nosso tempo. O que é que nós fazemos no nosso tempo? Como de fato nós administramos o tempo que nós temos para o trabalho, para a oração, para o lazer, para o descanso? Nós estamos tendo muita coisa que não fazemos mais, mas continuamos atropelando o tempo, porque continuamos dizendo que eu estou entediado, não tem nada para fazer, mas não tem tempo. Portanto, Deus hoje nos chama a contemplar o tempo como uma graça, a contemplar o tempo como uma bênção, não para vivermos na correria. A pandemia é uma coisa ruim, a pandemia é uma coisa maldosa, trouxe tanta tristeza, tantas separações. Não se justifica a pandemia, ela é de fato algo ruim, terrível. Porém, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, nós devemos ser sábios, a ponto de aprender também com o sofrimento e com toda essa dificuldade que nós estamos vivendo. E se tem uma coisa que, de maneira muito triste, a pandemia nos ensinou, é que nós nunca tivemos necessidade de viver correndo para lá e para cá. É que nunca foi verdade que a correria das nossas vidas resultasse em uma coisa melhor para nós. Nunca foi. Fala-se hoje dos que passam fome por causa da pandemia. Não, a pandemia não produziu fome. A fome já é um mal que existia antes da pandemia. Quantos irmãos nossos já morriam de fome antes de se pensar isso? Portanto, esta vida desenfreada, esta vida de correrias, esta vida de faz-se um monte de coisa, ela não nos preenche. Olhar o tempo hoje é nos questionar: o que é que de fato preenche o nosso coração? São João foi um homem que não aceitou viver na correria do seu tempo. São Lucas termina o Evangelho lembrando isso, que São João vivia nos lugares desertos. Não era no frenesi da sociedade que São João vivia, mas era em lugares
desertos, recolhido. Só depois, quando já estava pronto, que se apresentou publicamente a Israel para a sua missão. A sua missão. O tempo é um dom de Deus e nós devemos usá-lo sempre em nosso favor e em favor dos outros. Não podemos nos tornar escravos do tempo, mas devemos aprender de tal maneira a administrar o nosso tempo para que Deus esteja sempre presente nele, para que no tempo nós tenhamos tempo para tudo aquilo que é bom e que é amoroso, para tudo aquilo que de fato edifica a humanidade, nos santifica e nos faça de fato viver com intensidade cada momento da nossa vida. Hoje nós contemplamos a vida deste menino, João. Ele vai chamar-se João, disse seu pai. E hoje nós contemplamos uma vida toda no tempo de Deus. Toda no tempo de Deus. Desde a concepção até a sua missão. Certamente Santa Isabel e São Zacarias desejariam que ele tivesse chegado mais cedo, quando eles ainda eram um casal jovem, mas foi na velhice, ou seja, foi no tempo de Deus. Foi no tempo de Deus. São Zacarias e Santa Isabel souberam, mesmo no sofrimento, esperar o tempo de Deus. São João Batista também viveu no tempo de Deus. Ele esperou o tempo de Deus, ele realizou a missão, a vocação que Deus o chamou para realizar, e assim este homem viveu servindo a Deus, santificando a humanidade e santificando o tempo. Que o tempo da nossa vida seja sempre santificado e nos santifique, para, acolhendo a vocação que vem de Deus, possamos de fato nos reconhecermos e reconhecermos uns aos outros como nascidos de Deus, chamados de Deus. Assim como São João, cada um de nós também, Deus conhece e Deus chama pelo nome. Que nós, em nossa vida, tenhamos tempo para Deus, para o bem, para as pessoas.